meus amigos e minhas amigas, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, sejam muito bem-vindos e bem-vindas aqui ao canal Jefferson Fla 81, saudações rubro-negras. Eu chego com um vídeo importante, um vídeo de atualização, é isso mesmo, um vídeo de atualização sobre o clube mais querido e mais amado do Brasil, o Clube de Regatas do Flamengo. Nosso Mengão, hein? Mas antes, é claro, das informações, eu peço a você, meu amigo e minha amiga, você ainda não se inscreveu neste canal? Por favor, se inscreve, tem um botão aqui embaixo. Toque nesse botão, se inscreva no canal, acione o sino da notificação e deixa aquele like no vídeo, porque o teu like ajuda muito o nosso trabalho, ajuda e muito o nosso crescimento. Comente também qual a sua opinião em relação aos assuntos, em relação aí ao dia a dia do Flamengo. Bom, nesse vídeo eu falarei sobre o fim da janela. O Flamengo não conseguiu a contratação do Diego Washington, mesmo aí fazendo uma espécie de parceria com relação aí ao pagamento de salário. O jogador não vem mais para o Flamengo, encerrou a janela de transferências. Vou falar também sobre a situação travada e negociação que se torna uma novela. Flamengo e Bragantino estão em atrito pela negociação de Matheus Gonçalves. Tem atualização importante aqui no canal. E vou falar também de uma repercussão muito forte envolvendo o nosso eterno Zico, Arthur Antunes Coimbra, e também a atual gestão do Flamengo. Criou-se aí um atrito muito grande internamente, porque o Zico, o nosso rei Zico, tem um poder muito grande com relação à política do Flamengo. Vou falar sobre esse assunto, e é um assunto que está gerando muita discussão internamente. E claro, vou falar também da situação em que o Flamengo agora se encontra na recuperação de alguns atletas, uma semana de jogos das seleções, e o Flamengo tem aí um período de recuperação para poder, então, estar com os jogadores que haviam machucados, né? Tem a volta do Gabigol, nós vamos trazer todas essas informações aqui no canal Jefferson Fla 81. Então, vamos às informações, beleza? Bom, primeiramente eu quero trazer para vocês que o jogador Gonzalo Plata já está no bid, confirmado ontem, já está incluso inscrito no bid da CBF e ele já pode atuar pelo Flamengo. O atacante vai ser apresentado, né, na próxima segunda-feira, dia 9, no CT Ninho do Urubu, e o atacante Gonzalo Plata já está regularizado. Ele, juntamente com o Alexandro também, que vai ser apresentado nessa semana, também já está regularizado, rapaziada. Então, os dois já poderão defender o Flamengo, né? Uma situação adversa é a possibilidade, então, da suspensão de Carlos Alcaraz, que foi expulso do jogo do Corinthians. Está aí existindo aí uma possibilidade de o jogador ser suspenso por alguns jogos. Já começou aí a situação contra o Flamengo, e eu quero falar uma coisa aqui para vocês sobre o jogo do Corinthians. A instituição Corinthians é muito maior do que vencer um jogo com bola murcha, os gandulas sumirem, arbitragem tendenciosa. Olha, eu respeito muito a equipe do Corinthians, mas eu acho que foi uma vitória com todos os méritos aí ao Corinthians. Nós não conseguimos jogar nada, essa é a realidade, meus amigos. Mas a instituição Corinthians não precisa fazer isso, não precisa usar dessas artimanhas do futebol antigo, do futebol raiz, lá de trás. Mas, enfim, isso é um assunto já ultrapassado, é um assunto que nós já colocamos um ponto final nessa situação e vamos avançar.
Mudando um pouquinho de assunto, bom, vamos falar sobre a possibilidade de que o Flamengo não conseguiu contratar o quinto reforço dessa janela. David Washington não conseguiu acertar aí a questão salarial, até mesmo porque o Chelsea havia liberado a possibilidade, negociado a possibilidade do Flamengo pagar uma parte do salário e o time inglês também, mas o acerto com os custos mensais adicionais não foi possível, tá? Então o Flamengo encerrou essa janela, nada impede do Flamengo tentar na próxima janela de transferências a contratação do brasileiro David Washington, que tinha também a concorrência do Rio Ave de Portugal, né? Enfim, mas o Flamengo não conseguiu fechar essa contratação. Então o Flamengo investiu mais de 300 milhões em contratações, chegando a 5 nomes nessa janela, a maior janela de transferência do Clube de Regatas do Flamengo. Ainda falando de mercado da bola, eu quero trazer uma informação que foi postada agora no GE sobre a situação envolvendo Flamengo e Bragantino, que tem aí a negociação do atleta Matheus Gonçalves, tá? É o seguinte, o Flamengo está batendo o pé, não vai liberar o jogador para o Bragantino, obviamente por conta de todos os aspectos que envolveram a contratação do Léo Ortiz. O Flamengo se sentiu prejudicado, foi uma novela que se estendeu por muitos dias, meses, e o Flamengo então está dificultando aí a saída do Matheus Gonçalves para o Bragantino. A ideia do Flamengo analisar outras propostas, como chegaram propostas até mesmo do Rio Ave de Portugal, e a diretoria rubro-negra então espera que as negociações e as propostas possam ser melhoradas até o fim da janela de transferência. Vale ressaltar, rapaziada, que a primeira oferta do Bragantino foi uma oferta de 6 milhões de euros, 37 milhões de reais. E o Flamengo considerou aí ter pelo menos de 50% até 70% dos direitos de uma venda futura. Mas as negociações emperraram nesses ajustes de percentuais, tá? O Bragantino ainda continua, né, com a possibilidade e a vontade de contratar e comprar o Matheus Gonçalves, que não está tendo oportunidade no time do Flamengo, foi campeão mundial sub-20 com o Flamengo diante do Olympiacos, mas a situação é de que, neste momento, o Flamengo não vai negociar o Matheus Gonçalves com o Bragantino. Vale lembrar que a proposta do Rio Ave de Portugal gira em torno de 5 milhões de euros, pouco mais de 31 milhões por 35% dos direitos econômicos do Matheus Gonçalves, né? Então, essas informações são trazidas agora, nesse primeiro momento, exclusiva aqui do canal, juntamente com o portal GE, que acabou de sair no GE, e nós estamos aqui atualizando vocês das informações. Agora, para a gente mudar de assunto completamente, vamos falar de política dentro do Flamengo. É isso mesmo, o ambiente político do Flamengo está cada vez mais complicado, obviamente, pelo fato de estar chegando aí dezembro, onde vai acontecer a eleição para a nova presidência do Flamengo. Então, ontem, o Zico, ele deu uma entrevista, tá? Deu uma entrevista aí muito polêmica, e aí não pegou muito bem essa entrevista do Zico diante do grupo político do presidente Rodolfo Landim, tá? Essa situação ela acabou gerando muitas rusgas eleitorais, obviamente, porque o Zico, nosso eterno Zico, tem um poder muito grande dentro do Flamengo, e aí, nesse sentido, a situação em que ele foi ontem, elogiou e deu ali a sua opinião, o seu apoio formalmente ao BAP, e aí, meus amigos, a situação
é de que isso não pegou muito bem para a diretoria do presidente Rodolfo Landim, né? Vale ressaltar que o Flamengo, na eleição, né, foi apresentado 4 nomes, 4 chapas, e aí, dentre essas chapas aí, pela falha aqui, e eu quero atualizar vocês aqui. O Zico, ele realmente está apoiando o BAP, tá? Está apoiando o BAP, e nesse sentido aí, isso gerou um atrito muito, muito grande, tá? Os candidatos o Valim, né? O Valim Vasconcelos, que é um candidato aí de oposição ao presidente Rodolfo Landim, né? O próprio BAP também, que é um candidato aí que estava no grupo do presidente Rodolfo Landim, e aí ele realmente saiu, né, por conta dessas confusões com relação ao Marcos Braz, né? Então, nesse sentido, ele acabou se descolando, né, da diretoria do Flamengo atual. O Maurício Gomes de Matos também, que é uma pessoa que vem do grupo político do ex-presidente Bandeira de Mello, e o diretor vice-presidente jurídico do Flamengo, o Rodrigo Dunchi de Abranches, né, que é apoiado pelo presidente Rodolfo Landim, que é o presidente atual, né, da situação. Então, meus amigos, essa informação, essa situação política no Flamengo vai afetar diretamente o tabuleiro político aí, eleitoral do Flamengo. Lembrando que a eleição ela vai acontecer em dezembro e que todos aí possam votar e escolher o melhor para o Flamengo. Bom, para a gente concluir, eu quero trazer para vocês que essa semana o Flamengo, pelo menos 15 dias, não tem futebol, não tem rodada. O Flamengo se prepara para o jogo da volta da Copa do Brasil, que vai acontecer na próxima quinta-feira da semana que vem. E aí a ideia do clube é tentar recuperar os jogadores que poderão estar disponíveis para esse jogo. Gabigol já está pronto, já está de volta, depois de uma recuperação muscular. A ideia agora é recuperar o De La Cruz e também o jogador De Arrascaeta, e alguns outros jogadores, como o Davi Luiz, como o Léo Pereira, estão também nesse programa de recuperação aí, e o Flamengo deu folga para os jogadores aí, para os jogadores poderem se recuperar fisicamente. O Flamengo que está apresentando muitos problemas físicos, né? É isso então, rapaziada. Ficamos 2 dias sem trazer conteúdo. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se inscreva no canal, acione o sino da notificação, deixa teu like no vídeo. Tamo junto, valeu, saudações rubro-negras.